Paz, Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, obrigado por estarem aí, reunidos para aprender mais um pouco da Palavra de Deus. Obrigado por você me permitir estar aí na tua sala, no teu carro, onde você está ouvindo esta lição, esta videoaula. Hoje nós estaremos falando da lição número 9. Quem vos fala é o professor Ronald, eu sou professor do Instituto Teológico Metanoem e estamos aqui para servir você. Então, se você quiser receber todos os meses esta lição, por favor, inscreva-se no nosso canal e assim você recebe a notificação todas as vezes que for lançada a próxima lição. Hoje nós estaremos falando sobre a lição 9, conhecendo a armadura de Deus. Nosso texto áureo está em Efésios 6,13, onde diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Amém? Esse é o nosso texto. Agora, a verdade aplicada nos diz: a metáfora do sistema militar usada por Paulo mostra que estamos em guerra no mundo espiritual. Estejamos, pois, cingidos com toda a armadura espiritual. Cingir é vestir. Ok? Estejamos vestidos de toda a armadura espiritual. Nosso texto está em Efésios 6, versículos 13 ao 20. Você lê em casa com calma. Eu já vou partir para os objetivos. Nós temos 3 objetivos aqui. Primeiro, mostrar a guerra e seu sentido metafórico. Segundo, discutir a metáfora bíblica da armadura. E terceiro, elencar ou listar, outras armas usadas como ilustração. A nossa introdução da revista nos disse: vamos estudar como o apóstolo Paulo usou esses instrumentos bélicos do sistema da época como metáfora. Bom, meus amados, nós estamos em guerra espiritual, isso é um fato, tá? Mas, ao mesmo tempo, é importante que nós aprendamos a descansar naquele que peleja por nós. Entendeu? Estamos em guerra, mas temos que também aprender a descansar naquele que peleja por nós. Não é nós, tá? Não é com nossos recursos que pelejamos, tá? Não é que nós temos que ficar tensos 24 horas, tá? Procurando demônios ou procurando em algum lugar para expulsar o mal, tá? Não, nós temos que depender de Deus, tá? Nós temos que estar esperando em Deus. Diz o texto que o Senhor peleja por nós. Nós temos que assumir nosso papel e deixar que Deus também faça aquilo que é de fato que só Ele pode fazer. A guerra ao longo dos séculos, vamos ver, depois os antigos e em seguida no sentido metafórico. Bom, a guerra, veja, a legitimidade da guerra pode depender da sua motivação. Tá? Então, quando nós pensamos em guerra, a maioria das vezes nós temos uma conotação negativa, tá? Mas de fato, uma guerra pode ser legítima, tá? Depende de sua motivação. Então nós vamos aprender aqui algumas questões, a respeito. A Bíblia, por exemplo, ele registra, tá? Várias batalhas, E as pessoas dos dias da igreja primitiva estavam acostumadas com a presença dos soldados no meio do povo. Lembramos que eles estão debaixo do governo do Império Romano. O Império Romano tinha conquistado o mundo grego, que era antes do Império Romano. Ok? Então a Bíblia registra várias guerras, tá? E a igreja primitiva também vive em contexto, tá? Debaixo do Império, tá? Que os soldados estão sempre nas ruas. Os antigos, tá? Se você vê o contexto do Antigo Testamento, você vai ver que os antigos encaravam a guerra como algo sagrado. Israel também tinha essa prática, tá? Deus permitia e às vezes até ordenava a guerra no período do Antigo Testamento. Bom, você vê, tá, que a
guerra, tá? É algo sagrado, num exemplo bem simples, na batalha de Davi e Golias. Se você percebe, Golias amaldiçoa Davi em nome dos seus deuses, e Davi vai contra Golias em nome do Senhor dos Exércitos, tá? Então você percebe que estas pessoas, elas sabem, elas têm uma consciência do mundo espiritual, tá? Muito mais clara do que nós hoje do século 21. Para eles, a batalha não dependia, ou a vitória na batalha não dependia deles. Para eles, a vitória depende, tá? Do Deus a quem eles servem. Então Golias amaldiçoa Davi em nome dos seus deuses, e Davi também vai à guerra em nome do Senhor dos Exércitos, tá? Então, por isso a guerra tem uma conotação de sagrado. Aquele que vence, o povo que vence a guerra, né, ele tem por si que o seu Deus é superior em relação aos outros povos, tá? Aqueles, no caso, que foram derrotados. Por isso também você vai ver em alguns momentos, quando Israel, né, o reino do norte, foi derrotado, né, por alguns inimigos, incluso eles chegaram a adotar os deuses dos inimigos, pensando assim que esses deuses iam, tá, lhes guardar e dar vitória nas guerras posteriores, tá? Então, essa prática é bem real, tá? E precisamos pegar isto para nós também. O que nos faz vencedores na vida, meus amados irmãos, minhas irmãs, tá? O que nos faz vencer na vida não é os nossos recursos naturais, são os recursos sobrenaturais, são os recursos de Deus. Tá? Por isso, tá, que as nossas armas, apesar de estarmos neste corpo natural, não são naturais as nossas armas, mas sim são poderosas em Deus. Veja o sentido metafórico, né? A palavra guerra, quando você fala guerra, ele tem um tom negativo de violência, mas a guerra é necessária na conquista do que Deus determinou para ser conquistado. Jesus disse em Mateus 12, 29, como, é uma pergunta, como pode alguém entrar na casa de um homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Veja o que Jesus está dizendo. Quando você tem uma missão, tá, de reconquistar um terreno, né, perdido, tá, ou conquistar um terreno, uma área, né, algo que está nas mãos do inimigo, se você, tá, não usar essa violência, né, essa batalha, tá, porque aqui dá a conotação justamente isto, que essa pessoa entra, né, há uma briga corporal e amarra aquela pessoa que se dizia valente, ou seja, alguém mais valente chegou, alguém mais forte chegou, e somente depois de vencer, amarrar ele, é que pode ser saqueado esta casa, tá? Ou pode ser conquistado, tá? O que Jesus está dizendo? Existe, né, algo a ser vencido, tá? Existe algo a ser derrotado, e você precisa ter uma postura, tá, de alguém, né, que está em guerra, tá? Essa é a figura, tá? O sentido metafórico, né? Jesus, ele é o mais valente. Jesus veio, né, e amarrou Satanás, ou seja, Satanás, ele perde sua capacidade de ação, porque Jesus, tá, ele levou sobre si os nossos pecados. E a força de Satanás, a força dos demônios está no pecado. E como Jesus levou sobre si os nossos pecados, Satanás não pode, tá, não pode mais agir, tá, com legitimidade. Por quê? Porque Jesus já levou os pecados. Então Satanás, em outras palavras, está amarrado, né? Ou seja, está incapacitado de agir, porque não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.
O sentido metafórico ainda, tá? O enfoque é metafórico, representando a nossa luta espiritual. Veja 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e 5. Diz: porque não militamos segundo a carne. Por que não militamos segundo a carne? Tá? Porque nosso objetivo é destruir as fortalezas. Fortalezas, explicando, tá? Fortalezas eram muros, né, muito fortes, construídos em volta das cidades antigas. Tá? Essa região era uma fortaleza. Tá? O inimigo dificilmente penetrava nela. E neste contexto, Paulo está dizendo que Satanás, os demônios, às vezes constroem fortalezas dentro da cabeça das pessoas. Veja, então ele vê a necessidade de destruir essas fortalezas. Destruindo o quê? Conselhos, tá? Ou, noutra tradução, diz pensamentos filosóficos, sofismas, tá? E toda altivez que se levanta contra o conhecimento. Veja, existe o conhecimento de Deus e existe conhecimentos soberbos, altivos, que se levantam contra Deus. Então aí vemos a necessidade de levar cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Eu sublinhei as 3 palavras: conselho, conhecimento, entendimento. Tá? Ou seja, conselhos, eu disse em outra tradução, disse sofismas ou pensamentos filosóficos. Onde é que acontecem os pensamentos? Conhecimento, entendimento, é tudo na nossa cabeça, é no nosso cérebro. Tá? Então, o que Paulo está dizendo, tá? Satanás, ele trabalha com palavras, Satanás trabalha com informações que ele joga, tá? À nossa mente. Tá? Vamos colocar de uma forma, tá, que Satanás ele sempre vai tentar influenciar-nos mediante informações que de alguma forma quer transmitir ao nosso cérebro, tá? E nós processamos essas informações em nosso cérebro, ok? Vamos lá. Metáfora bíblica: a armadura do soldado romano. A armadura de Deus é a couraça da justiça. Vamos entender mais um pouco disto, tá? Guerra, batalha, luta, combate, peleja, são palavras, né, que são usadas como metáforas, e aqui se aplica na defesa e no combate espiritual, na pregação e no ensino da palavra de Deus. A armadura do soldado romano. Paulo escreve a epístola aos Efésios de sua prisão domiciliar em Roma, que está sendo vigiada pela guarda pretoriana. Consequentemente, conhecia com detalhes a armadura daqueles que o vigiavam. Tá? Não somente por esse contexto de prisão, tá? Mas os romanos, né, eles estão sempre andando na rua, tá? E agora, né, ele na prisão, nada mais, né, mais claro para ele, tá, de nos fazer uma referência sobre batalha espiritual usando a armadura do soldado romano. Mesmo depois de tomar toda a armadura de Deus, o apóstolo nos exorta a ficar firmes. Tá? Então, Paulo, né, ele disse assim: estai, pois, firmes, tendo cingido os lombos com a verdade. Né? Ou seja, depois de ter feito tudo, ou havendo feito tudo, ficai firmes. Bom, Paulo nos faz uma referência de ficar ainda na posição, tá, de alerta, ficar firmes, ou seja, a batalha continua. E quando observamos o contexto em que Paulo está falando, então você vai ver, isso faz parte da história, principalmente da história militar. O exército romano treinava firme, tanto em tempos de paz quanto em tempos de guerra. Então esta característica fez dele, né, o império que durou mais tempo que todos os outros impérios. Praticamente 1000 anos, tá, o Império Romano manteve-se em pé, enquanto outros impérios não duraram nem a metade desse período. Veja,
Paulo está dizendo: não se deixem levar, tá, pelo pensamento, né, chamado de produto acabado. Conquistei, venci, agora vou relaxar. Diz: não, mantenha-se firme, mantenha-se sempre renovado, mantenha-se sempre ligado com Deus, mantenha-se sempre em vigilância, sempre renovando as tuas forças, tá? Nunca se dê como produto acabado. Fique firme, permaneça, prevaleça. É isso que está dizendo Paulo. Tendo cingido os vossos lombos. A outra tradução de King James diz: trazendo em volta da cintura, né? Tendo cingido os lombos com a verdade, ou seja, trazendo em volta da cintura a verdade. Eu sinto que sustentava e ajustava toda a armadura do soldado. E Paulo está dizendo: peguem a verdade, tá? E façam da verdade o elemento de sustento na vossa vida. A palavra é a verdade. A palavra é o elemento indispensável da vida cristã. Se eu estou apoiado na verdade, se eu vivo a verdade, se eu penso a verdade, se eu interpreto as questões conforme a palavra de Deus, que é a verdade, eu estou pronto para entrar na guerra, tá? Eu serei vencedor na guerra, porque se eu me apoio na mentira, tá, aí eu vou perder a batalha. Se eu pensar conforme os pensamentos tortos, né, conforme os pensamentos negativos do mundo, tá, eu vou perder a batalha. Então, cinja os lombos com a verdade, ou seja, faça da verdade o teu ponto de sustento, ok? A couraça da justiça é uma armadura defensiva em forma de um manto de ferro feito de couro, tiras de metal ou escamas de bronze. Aí nós colocamos aí uma figura, tá, a armadura defensiva, que é a couraça. A couraça, tá, é essa parte aqui, parece um colete, né? Esse seria a couraça, ok? Aqui é uma figura de um abrigo contra as feridas morais e espirituais. Então essa couraça, né, serve para proteger o peito, os ombros, as costas, tá? E Jesus, tá, ou o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está nos dizendo: usem a couraça da justiça. Como é que eu uso a couraça da justiça? O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, tá, versículo 4, tá, ele nos fala, eu vou ler, diz o texto assim, Romanos 10, versículo 4: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Meu amado irmão, minha irmã, você tem que se vestir desta couraça de justiça. Você tem que crer que você é uma pessoa justa diante de Deus, porque você aceitou Jesus. Cristo é a nossa justiça. Muitas pessoas não se atrevem a orar, não se atrevem, vamos dizer, a entrar na batalha espiritual, porque se sentem culpadas de alguma coisa e acham que elas têm que fazer algo para melhorar, para estarem à altura de uma batalha espiritual, tá? O que Paulo está dizendo: vocês já estão em Cristo, Cristo é a vossa justiça. Veja que que o apóstolo Tiago disse que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ou seja, tá, se você toma posse da couraça da justiça, você pode orar e dizer: Pai, muito obrigado, porque eu posso entrar na tua presença com a justiça de Cristo, tá? E com certeza você será ouvido. Vamos ver outras armas usadas como ilustração: os calçados, o escudo da fé e o capacete da salvação e a espada do Espírito, e depois mais outra lista. Aqui vamos representar os demais elementos apresentados, tá, em sua lista. No caso do soldado, nós temos o calçado, tá, que era necessário para segurança e prontidão em marcha. Então o soldado romano não poderia ir em guerra, tá, se não estivesse calçado.
tá? O calçado, né, ele deixava pronto, tá, para avançar na guerra. Então o contexto aqui é de batalha. O que Paulo está dizendo? Temos que estar em prontidão para avançar na batalha. Na batalha contra o acusador, Satanás, meu amado irmão, minha irmã, não podemos avançar se não estivermos calçados com a paz em Deus, ou paz com Deus. Veja que Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o apóstolo disse que devemos calçar, né, os pés na preparação do Evangelho da Paz, está dizendo: coloquem, vistam, né, coloquem, calcem a palavra. Vocês vão pisar firme diante do inimigo, vocês vão pisar firme na batalha somente quando vocês estiverem em paz com Deus. Não dá para lutar contra Satanás se tem algum pecado te acusando. Confessa, deixa, simplesmente isto, tá? Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia, tá? Aceita Jesus, né? Ou se você está afastado, né? Ou se você ainda não é cristão. E se você é cristão e errou, disse João na sua primeira epístola, lá no capítulo 1, disse: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se pecarmos, temos um advogado para com Deus Pai, Jesus Cristo, o justo. Ok? Então você entra em paz com Deus e você avança com segurança na tua batalha espiritual. O escudo da fé. O escudo da fé era o principal instrumento bélico de defesa na guerra. Tá? Então, quando nós falamos de escudo, estamos falando de defesa. A palavra de Deus nos diz que Deus é o nosso escudo. Também nos diz que a verdade, isto é, a palavra de Deus, é o nosso escudo. Então, como é que você vai usar o escudo da fé? Igual Jesus usou. Jesus se defendeu no deserto com esse escudo. Satanás veio para tentar Jesus. E Jesus, ele levanta o escudo da fé e diz: está escrito. Tá? É isso que você tem que fazer. Como é que você vai se defender dizendo está escrito, se você não lê a palavra, se você não medita na palavra? Então aqui Paulo está dizendo: leiam a palavra, pensem a palavra, meditem na palavra, que quando o inimigo vier contra vocês, vocês vão levantar esta palavra como escudo e dizer: Satanás, está escrito. Tá? Igual Jesus fez, você vai fazer. Isto é o escudo da fé. O capacete da salvação é a espada do Espírito. O capacete é a proteção da cabeça. Lembro vocês, né, que Satanás trabalha com pensamentos. Nós já lemos 2 Coríntios 10:3 lá atrás, tá? E Paulo então justamente está dizendo: vocês vão colocar na cabeça, vocês vão pensar, tá, a palavra de Deus. Entendeu? Tá? O capacete da salvação é justamente você memorizar a palavra, pensar na palavra. Em outras palavras, Paulo, noutra epístola, disse: amados, pensai nas coisas que há de cima, algo bom, se há algum louvor, se há algo justo, pensem nas coisas boas. Tá? Então o capacete da salvação é justamente isto: nos vigiarmos que tipo de pensamento estamos pensando. Às vezes as pessoas têm pensamentos de culpa, pensamentos de inferioridade, pensamentos de incapacidade, e estes pensamentos negativos devem ser combatidos com a palavra de Deus. Tá? Se você confessou e deixou, não tem por que se culpar.
Porque a palavra de Deus está isso dando um exemplo geral, né? Se você confessou e deixou o pecado, tá? Você, quando o inimigo vem, você levanta então, ou se veste do capacete da salvação e diz: não, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, tá? Não se deixe humilhar pelo inimigo, não se sinta inferior, não se sinta incapaz, tá? Tome posse, tá? Coloque na tua cabeça o capacete da salvação. Outra lista a seguir, Paulo nos coloca orações e súplicas, né? Oração e súplicas vêm permeadas, isto é, passam no meio, entre os elementos da armadura de Deus. Então a oração e súplica é como se fossem, né, os elementos que juntam, tá? Como se fossem as costuras, né? O material que junta toda essa armadura. Ou seja, eu preciso orar, eu preciso entrar na presença de Deus com súplicas para que essa minha armadura funcione com eficácia. E as virtudes gêmeas a isto é vigilância e perseverança, que aparece na instrução para orarmos uns pelos outros. Uma coisa também tinha, tá, os soldados romanos, tá, como segredo, como base para a vitória desse sistema romano, era o que? Cada soldado cuidava do seu companheiro de guerra. Então os soldados romanos, tá, eles não lutavam por si próprios, eles lutavam também pelo companheiro que está do lado. Eles guardam o companheiro, porque todo o sistema, tá, todo o paredão, todo o sistema de defesa do soldado romano depende de cada um dos membros. Se um membro cai, tá, se esfraquece aquela barreira de defesa. Então Paulo está nos dizendo justamente isto. Na vida espiritual nós somos interdependentes e nós devemos orar e vigiar também a favor dos outros. Amém? Meus amados, nós estamos chegando no fim, tá? Os crentes precisam dessa armadura de Deus ainda hoje. Isso porque bem sabemos que os inimigos da igreja não são agentes humanos, mas sim demônios. É claro que nós não estamos falando que os demônios vêm pessoalmente, eles usam pessoas, mas nós não lutamos contra as pessoas, nós lutamos contra os demônios. Nós vamos enfrentar eles, vamos expulsar eles com a palavra. Resumindo, meu amado irmão, minha irmã, se você prestou atenção, todas as peças da armadura de Deus são referentes à palavra. Como a palavra vai ser usada? A palavra pode ser usada como proteção, a palavra pode ser usada como uma arma de guerra, de ataque. Ok? Deus te abençoe, meu amado irmão, minha irmã, tá, que está participando dessa lição. Nós falamos, tá, mostramos a guerra em seu sentido metafórico. Depois discutimos a metáfora bíblica da armadura e elencamos outras armas usadas como ilustração. Amém? Meu amado irmão, minha irmã, muito obrigado pela sua participação. Deus te abençoe. Inscreva-se no nosso canal, tá? Inscreva-se e compartilhe, tá? Tem um sininho, liga o sininho aí, tá? Dá seu like, né? E liga o sininho para você receber a notificação quando for lançada, tá, a lição, ok? Deus te abençoe, uma boa escola dominical, muito obrigado, tá? Até o próximo domingo, se Deus quiser.